Bom dia, pessoal. Meu nome é Ludmila Rates, eu sou pesquisadora do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e do Woodwell Climate Research Center, no Instituto de Pesquisas Climáticas que fica nos Estados Unidos. Eu estou gravando essa apresentação porque eu estou na Tanguro, que é uma base de pesquisa que a gente mantém, o IPAM e o Woodwell mantém aqui no Mato Grosso desde 2004. E atualmente eu estou coordenadora da Tanguro, e essa semana a gente tem alguns trabalhos de campo, aqui algumas visitas, várias coisas que ficaram paradas, né, durante a pandemia, que nós estamos tentando ver agora como é que elas vão ficar, e essa semana eu estou aqui, a internet é instável, eu estou com medo de não conseguir entrar para o nosso bate-papo mais tarde, então por isso que eu estou gravando. Se eu não conseguir entrar, pelo menos a palestra vocês têm. E aí eu vou deixar o meu e-mail, eu vou ficar muito feliz se eu receber contato de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, ou alguma coisa para ser discutida também, né? Eu acho que essas discussões são super válidas. Bom, então vou colocar aqui a apresentação e compartilhar com vocês. Tela. Isso. Muito obrigada, Sanaira, pelo convite para vir falar para vocês hoje sobre as mudanças ambientais e climáticas na Amazônia. Eu vou focar um pouco mais na questão do desmatamento e nas consequências desse desmatamento para a produção agrícola, que é o meu foco de pesquisa, tá? Então, tem essa mudança ambiental com o desmatamento, isso tem um efeito no clima local e como que isso afeta a agricultura não só na Amazônia, como também nas regiões vizinhas, tá? E a minha fala, ela está dividida em 3 tópicos. Agentes de mudança na Amazônia, vou falar só sobre alguns, né, que a gente tem vários agentes de mudança, mudanças ambientais e climáticas e as consequências para a agricultura. Eu gosto muito dessa foto, que ela foi tirada pelo meu colega Zander Nassicas no Peru, na Amazônia peruana, há alguns anos. Ó, esse é um mapa que um outro colega meu, o Greg Fisk, fez, mostrando a distribuição da biomassa de florestas em todo o mundo. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, não é a maior floresta, é a maior floresta assim, aqui na Rússia, mas a Amazônia é a maior floresta tropical. E ao lado daqui das florestas do Congo, a gente chama de florestas do Congo, mas expande para quase 9 países, em torno de 9 países. E aqui as florestas do Sudeste Asiático, né, elas são as campeãs de biomassa, sendo a Amazônia que mais se tem por causa da extensão. E essa foto foi tirada pelo Paulo Brando, do alto da Torre Apo, lá que fica a norte de Manaus, que é uma torre que foi colocada lá para o monitoramento da saúde da floresta. E aqui a gente vê que de perto, aquele mapa do Greg Fisk, né, que eu mostrei agora, a gente vê essas diferenças fenológicas, né? Algumas árvores aqui sem folhas, outras perdendo, outras com folhas mais novinhas, outras com folhas mais maduras. E aí essa é uma série de fatores que influenciam, né? Para além dos estágios fenológicos que fazem parte do desenvolvimento da planta, a gente tem vários fatores externos, né, exógenos, que afetam a saúde dessa floresta. Essa foto foi tirada também pelo Paulo Brando, de um avião, e essa foto é do Parque Indígena do Xingu. Bom, eu queria falar sobre alguns agentes de mudança na Amazônia, particularmente eu vou falar sobre o desmatamento e um pouquinho sobre práticas agrícolas. Eu não vou falar muito sobre degradação, porque a professora Sonaira é a mestra nisso. Ela sabe muito melhor que eu para falar sobre degradação, principalmente degradação por fogo e tal. Então, eu vou passar bem por cima sobre essa parte. Esse aqui é um exemplo de uma mudança ambiental na região do Parque Indígena do Xingu. Esse aqui é o Parque Indígena do Xingu, uma foto aérea tirada, esse aqui é o Rio Xingu, tá?
Essa aqui, que vocês podem ver aqui, uma reserva indígena, tipo, o lugar onde ficam as casas aqui, dos indígenas. E eu vou colocar essa animação aqui para vocês verem como o uso da terra mudou ao longo desses 30 anos, entre 1990 e 2019. Observem aqui, ó, a fazenda, onde eu estou agora, que fica a nossa base de pesquisa, ela está mais ou menos aqui. Olha para vocês verem como mudou a paisagem aqui nesse lugar ao longo do tempo. E o que antes a gente não conseguia ver os limites do Parque Indígena do Xingu, agora os limites ficam bem óbvios, né? A gente sabe bem aqui, dá para ver bem que tipo de governança territorial que segura melhor o desmatamento, né? Uma terra indígena que praticamente não foi desmatada, sendo que todo o entorno foi desmatado, fragmentado, sobrando praticamente só as reservas das fazendas. Vou colocar de novo ali para vocês verem como foi comendo, né, ao longo do tempo. Bom, tem alguns agentes de mudança por trás desse desmatamento. Essa mudança de uso da terra que a gente viu anteriormente, o que pode ter por trás? A grilagem, que é a apropriação de terras públicas, áreas não designadas, áreas que pertencem ao governo, pertencem a nós e que são tomadas, desmatadas, queimadas e transformadas em pastagem, majoritariamente, e que depois esperam algum tipo de regularização, né, ou não. Mineração, exploração madeireira e expansão da agricultura. Essas são as coisas que estão por trás, majoritariamente, que estão por trás desse processo de desmatamento. E aí, basicamente, aqui existe um mapeamento feito pelos colaboradores, pelo Matt Hansen e colaboradores. Eles fazem esse mapeamento da perda de florestas em todo o mundo. Então, eles pegam as coberturas florestais de todo mundo e eles vão acompanhando as mudanças do ano 2000 em diante. E eles liberam esses dados, atualizam esses dados todos os anos. A primeira vez que esse artigo da Science aqui, ele trouxe os dados de 2000 até 2012 e todos os anos eles estão atualizando, né? E o que a gente vê é uma perda contínua, né, da cobertura de floresta na região amazônica, não só dentro do Brasil, como para além do Brasil, né, na Pan-Amazônia. E esse processo, como é que ele ocorre? Primeiro, a gente vê esse corte das madeiras mais nobres e depois a retirada do restante, né, da floresta. E logo depois vem o fogo para poder limpar o terreno. E aí a gente tem essa imagem de terra arrasada, né? E para logo em seguida vira a pastagem, né? E aí essa pastagem eventualmente, então esse é o ciclo, né? Desmatamento, fogo, pasto, para depois eventualmente vir a lavoura. De acordo com o artigo da Márcia Macedo, em 2012, de 10% a 12% do desmatamento da Amazônia está diretamente ligado à agricultura. E aí o que a gente tem como resultado essas paisagens aqui, vocês podem ver que aqui é um trator, só para vocês terem uma ideia da escala, o que essa foto está compreendendo aqui, né? Você tem essa situação em que você tem campos agrícolas enormes circundados por floresta em pé, remanescentes de floresta em pé. Aí aqui, então, a gente está vendo a taxa de desmatamento na Amazônia em quilômetros quadrados por ano, desde 1996 até 2020. Aí a gente tem aqui essa linha de base que foi calculada pelos períodos de referência entre 1996 e 2005. Então, você tem aqui uma média de quase 20 mil quilômetros quadrados por ano de desmatamento. Aí você tem essa explosão aqui em 2004, e aí a criação do PPCDAN, que vem aqui a primeira fase dele, a moratória da soja, né, na Amazônia, e como ela influenciou para que o desmatamento caísse nessa região, até que começa a PPCDAN fase 2 e a gente atinge
a menor taxa de desmatamento dos últimos anos, em 2012. Só que aí o que acontece é que o PCDAM ele é interrompido e esse desmatamento volta a crescer até ele chegar a esses números exorbitantes e inaceitáveis que estão hoje em dia. Por que eu falo que eles são exorbitantes e inaceitáveis? Porque a gente hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente sabe que o sistema biofísico não suporta mais o desmatamento. E quando eu falo sistema biofísico não suporta mais o desmatamento, eu quero dizer que as alterações, as mudanças climáticas, por causa dessa mudança ambiental, que é o desmatamento, elas estão colocando em risco a nossa sobrevivência, a nossa capacidade de produzir comida, a nossa capacidade de trabalhar em ambientes externos. A gente sabe que se as mudanças climáticas continuarem dessa maneira, vai ser impossível o trabalho, por exemplo, das pessoas que trabalham fora do escritório, na rua, né? Que fazem esse trabalho externo. E aí, a gente sabe que o desmatamento está diretamente ligado às mudanças climáticas, tanto globais, por causa das emissões de carbono, quanto locais, por causa do efeito que a floresta tem no clima local. Do que eu estou falando quando eu falo que a floresta tem um efeito no clima global? Eu estou falando da questão das emissões de CO2 devido ao desmatamento só na Amazônia, tá? Então, isso aqui, ó, nesse eixo Y, tem a quantidade de CO2 emitida em milhões de toneladas métricas só por causa de desmatamento na Amazônia. Então, você tinha aqui um pouco acima de 250 milhões de toneladas métricas em 2010. Aí você tem a queda, como eu mostrei antes lá, caiu o desmatamento, caiu a emissão. Só que aí, desde o ano passado, a gente subiu para além de 400 milhões de toneladas métricas de CO2 emitidos por causa de desmatamento. Aí a gente vê aqui onde essas perdas de carbono, porque esse CO2 está vindo dessa área desmatada, né, das plantas. E aí a gente vê aqui onde que está concentrado, aqui está o gradiente, né? Quanto mais escuro, maior a perda de carbono. E aí a gente vê aqui está em megagramas de carbono por hectare, e a gente vê onde ocorreram as maiores perdas. E aí você tem aqui, ó, nessa região aqui a gente vê uma das maiores perdas, né? Aqui bem próximo ao ar. A gente vê uma das maiores perdas aqui ocorrendo nessa região. Esse trabalho é da Suane Crude, que foi publicado ano passado, na Frontiers. Vale a pena ver esse trabalho, um trabalho bastante interessante, no finalzinho do ano passado. Então, o que essas mudanças ambientais têm a ver com as mudanças climáticas? As atividades humanas, elas estão muito ligadas a eventos climáticos extremos. O que eu estou falando sobre evento climático extremo? Temperaturas muito acima da média, durante um período mais prolongado, secas extremas, inundação. Tudo isso são eventos climáticos extremos que o novo relatório do IPCC, que foi publicado ano passado, e agora, dia 28 de fevereiro, saiu a segunda parte dele sobre adaptação, mostra que não há dúvidas de que as atividades humanas estão, sim, afetando o clima e aumentando a frequência e a intensidade desses eventos climáticos extremos. E isso está diretamente ligado à degradação das florestas e ao desmatamento. Por quê? Agora, imaginem vocês aqui, ó, isso aqui é uma estrada, tá? Imaginem vocês aqui, nessa estrada, nesse ponto aqui da estrada, ao meio-dia, caminhando, com um chapéuzinho na cabeça, com um cantil de água, mas caminhando aqui. Imagina o desconforto, o calor e o suor, você caminhando aqui meio-dia. Tudo isso porque a gente sabe, a gente não precisa estar lá, a gente já sabe que o clima aqui é quente e seco. Então, você caminhou aqui nessa estrada, caminhou bastante, até que você chegou aqui na bordinha da floresta, onde você sente um pouquinho
menos de calor, mas ainda sente, até que você se adentra aqui nessa floresta e sente que as condições ali mudaram, né? Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui é quente e seco, e aqui dentro está fresquinho e está mais úmido. O que acontece? O que acontece é que aqui não tem árvore tirando água do solo e jogando para a atmosfera. Esse processo que as árvores fazem de tirar a água do solo e jogar para a atmosfera, ela faz com que a umidade aumente e esse é um processo que consome calor. Sabe quando a gente passa álcool na mão, assim, e a gente sente aquele fresquinho? É porque o processo de evaporação do álcool na nossa pele é um processo que rouba calor do ambiente, é um processo que consome calor. E do mesmo jeito, quando uma árvore transpira, ela consome calor, ela consome energia. Estima-se que uma árvore média que consegue bombear entre 350 e 500 litros de água por dia para a atmosfera, ela consome a mesma quantidade de energia de 2 aparelhos de ar-condicionado desses domésticos, sabe, de 9.000 BTUs. É mais ou menos a quantidade de energia que uma árvore dessa gasta para jogar essa água para a atmosfera. Agora imagina, ela está roubando o calor do ambiente e deixando o ambiente mais úmido. Isso é essencial num contexto de mudanças climáticas em que o mundo está mais quente e mais seco, né? Então, deixar a floresta em pé é cada vez mais importante. Meu computador às vezes demora para pensar. Bom, pensou agora. Agora, esse processo que eu expliquei em formato de mapa. Esse mapa da esquerda, ele mostra o LST. LST é Land Surface Temperature, que é a temperatura da superfície da Terra. Vocês podem ver aqui que as temperaturas mais baixas, elas estão onde tem floresta. Onde já foi desmatado, a temperatura está altíssima, né? Agora, do lado de cá, a gente vê a evapotranspiração. A evapotranspiração, que é a água que sai da terra evaporada e a água que sai das plantas transpirada, é a soma dessas duas saídas de água, a gente vê que a evapotranspiração é maior onde a gente tem floresta e bem menor onde essas áreas já foram desmatadas. Por quê? Porque a cada 10% de área desmatada, a temperatura local sobe meio grau Celsius. Desculpa, aqui era para ser meio, tá? Não são 5 não. Aumenta 5 graus quando você tem 100% da área desmatada. E a evapotranspiração, para cada 10% de área desmatada, ela diminui 50 milímetros por ano. Isso tem um efeito no clima local e tem efeito nas atividades econômicas que virão depois, né? Que a gente tira essa floresta, vai tirar a floresta para colocar o quê? Então, isso gera uma consequência para a agricultura, que é sobre isso que eu vou falar agora. Vou dar um contexto para a gente primeiro sobre a questão da agricultura no Brasil. O Brasil é uma grande potência agrícola mundial. É o quarto maior produtor de grãos. Esse é um dado de 2020, mas continua sendo. Hoje, em 2022, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de grãos. E por que o Brasil chegou onde chegou em termos de produção agrícola? Porque na década de 70 foi criada a Embrapa, o IAC, as universidades federais começaram a fazer pesquisa para adaptar os cultivares, as sementes para o clima brasileiro. O Brasil era um grande importador de alimentos na década de 70 e passou a ser um grande produtor. E aí, hoje em dia, o Brasil é um dos 10 maiores exportadores de alimentos do mundo. A gente exporta suco de laranja, frango, soja, milho, algodão, carne. O maior produtor privado de soja do mundo está no Brasil. O maior frigorífico de carne bovina do mundo está no Brasil. E aí, o governo faz projeções, e as projeções do governo são muito otimistas. O Brasil projeta produzir 300 milhões de toneladas de grãos daqui a menos de 10 anos, na safra de 28 29. Isso significa um aumento de 27% da produção.
que significa que a agricultura, a produção brasileira vai crescer 2,5% por ano até a gente chegar na safra de 2028-29. Bom, diante disso, o nosso grupo resolveu estudar quais são os limites climáticos para a agricultura no Brasil. E essa aqui é a nossa região de estudo. A gente pegou aqui o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás e o Mato Piba, que é essa região do Cerrado, que é composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, para poder entender melhor como que o clima já afetou e pode afetar a produção nessa região. Essa é uma área de mais de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Tem uma expressiva expansão, onde aconteceu uma expressiva expansão agrícola desde a década de 70. E aqui, hoje em dia, 47% da produção agrícola brasileira vem dessa região, hoje em dia é mais de 50%. Mais de 50% da produção agrícola no Brasil vem dessa região. Aí aqui no mapa, vocês vão ver umas áreas em vermelho, que são as áreas de safra e safrinha. E essas áreas meio em bege são as áreas que só tem safra. O que é que eu quero dizer quando safra única e safra safrinha? Vou passar aqui só para mostrar para vocês. O que eu quero dizer? A gente tem uma janela de plantio que é basicamente durante os meses que a gente tem chuva, tá? Então, começa a chover aqui, esses meses chuvosos, ele varia de região para região, tá? Mas, se a gente pegar, por exemplo, o estado do Mato Grosso, começa a chover em outubro e vai chover vai diminuindo um pouquinho a chuva, mas chove até o finalzinho de abril. Por causa dessa janela aqui, a gente consegue plantar uma safra principal, que geralmente é a soja, seguida de uma outra safra, que pode ser o milho, e há quem consiga plantar 3 safras, mas eu estou falando aqui de um sistema de sequeiro, que é um sistema que não é irrigado, que depende da chuva que o sistema natural produz, tá? Então, isso aqui é um sistema com safra e safrinha. Um sistema com safra única seria que tenha só soja, só milho, só algodão, só uma safra por todo o período. Então, esse é um sistema que depende bastante de chuva, tá? Aquele mapa que eu mostrei para vocês de safra e safrinha lá, ele é um mapa que considera só agricultura de sequeiro, tá? Ali não tem agricultura artificialmente irrigada. E aí a gente tem esses mosaicos de paisagem, né? São esses blocos de floresta com esses blocos de área agrícola, eventualmente aqui com esse solo exposto. Esse solo exposto é um solo que está perdendo muita água e muito carbono para a atmosfera enquanto ele está exposto, que ele está sujeito às intempéries diretamente. Ele está sujeito às intempéries diretamente. Então, é um sistema bem... É uma área que está bem vulnerável, assim como essa aqui. E aí, nós fizemos 3 perguntas. Quanta variabilidade climática tem impactado a produção agrícola? Como a intensificação da agricultura tem respondido à variabilidade climática? E para onde a agricultura brasileira está indo no futuro próximo, climaticamente falando? E aí, a gente tem o seguinte. A produtividade da soja num sistema irrigado e não irrigado e num ano de seca ou um ano normal. Esse aqui, a letra é da produtividade de soja no Mato Grosso e aqui é no Cerrado. Aí eu também fiz com a produtividade do milho no Mato Grosso e no Cerrado. Bom, qual que é a diferença que a gente vê? A diferença mais gritante aqui é da produtividade do milho no Mato Grosso, em ambientes que não está irrigado. A gente tem que a produtividade do milho cai muito em anos de seca comparados com anos normais. O que são esses anos de seca? Anos de ocorrência de El Niño. Tá? É a mesma coisa aqui na região do Cerrado, tá? A produtividade do milho, ela é significativamente menor no Cerrado, num ano seco, comparado a um ano normal, e não importa se está irrigado ou não, a produtividade é menor. Então, a
irrigação artificial, ela não tá sendo suficiente para diminuir, mitigar a perda de produtividade significativamente. Então, o milho no cerrado, ele não pode nem contar com a irrigação, porque mesmo com a irrigação, a gente não vai conseguir chegar à produtividade que a gente tem em tempos normais, quando a gente está com a milho. Aí, a soja no cerrado, ela também sofre uma queda, tá? Significativa também. Então, a gente tem uma menor produtividade de soja no cerrado, tanto em sistemas irrigados quanto não irrigados, nos anos de El Niño. A soja, então, essa aqui é a soja no cerrado. A soja na Amazônia, a gente não viu uma diferença, tá? Na produtividade, nos anos de El Niño e nos anos normais, tanto nos sistemas irrigados quanto não irrigados. Existe uma queda de produtividade, mas ela é bem pequena, então ela não é significativa, por enquanto, né? Olhando para trás dos últimos 40 anos de dados. Então, em suma, a produtividade do milho cai sempre, não importa se é na Amazônia ou se é no Cerrado, por causa de eventos de El Niño, e não importa se está irrigado ou não. E a soja, ela sofre uma queda de produtividade nessas áreas de Cerrado, mesmo com irrigação. Aí agora vamos olhar como que a intensificação da agricultura tem respondido à variabilidade climática. O que é a intensificação da agricultura? Sabe aquele sisteminha que eu mostrei para vocês, de safra, safrinha e só safra? Então, intensificar tem várias maneiras de se intensificar a agricultura, mas a que eu estou apontando aqui é quando você sai de um sistema de safra e vai para safra e safrinha, isso que eu estou chamando de intensificação, você consegue produzir 2 safras no mesmo lugar. O que está acontecendo? Aqui em azul, eu estou mostrando a área agrícola que está se intensificando ao longo dos últimos anos aqui na região de estudo, né? Então, a gente vê que existe uma intensificação da agricultura até aqui em 2014. Quando a gente chega em 2014, a gente começa a observar uma queda dessa intensificação. Então, essa aqui é a curva que a gente costuma olhar mais, tá? É a curva da intensificação. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem uma intensificação, a gente tem aqui uma desintensificação. Áreas que eram de safra e safrinha e viraram só safra, ou que eram safra e safrinha e foram totalmente abandonadas. Então, você tem um aumento aqui da desintensificação, alguns anos teve uma queda, alguns anos teve uma queda, mas até que em 2016, a área desintensificada, abandonada, passou a área que estava sendo intensificada. Tá? Então, a gente está vendo, aí quando eu olho mais de perto esses dados, eu vejo o que está por trás disso. Solos arenosos que não conseguem reter água, diminuição da precipitação e aumento da temperatura. Esses são os 3 fatores que melhor explicam essa desintensificação da agricultura. Aqui está a mudança na probabilidade de fazer safra e safrinha em função da precipitação histórica e em função do VPD, que nada mais é que a aridez do ar, tá? É o déficit de pressão de vapor. O que a gente encontrou com esses modelos? Que para cada diminuição de 300 milímetros de precipitação, a probabilidade de conseguir fazer safra e safrinha cai 11%. E a cada 1 quilopascal que o VPD sobe, a gente vê uma diminuição da probabilidade de fazer safra e safrinha em 30%. Tem uns trabalhos anteriores a esse que mostram que o VPD, esse déficit de pressão de vapor, a aridez do ar, está subindo bastante na região amazônica. E 1 quilopascal é menos do que subiu em várias áreas, tá? A gente tem até uma subida de até 2,5 quilopascal de VPD sobre a região amazônica. E aí, por último, para onde que essa agricultura está indo climaticamente falando? Para isso, a gente desenvolveu, a gente fez essa análise aqui. Ó. Essa análise consistiu do seguinte,
A gente tem aqui no eixo Y a precipitação, que nada mais é que a disponibilidade de água, em função da intensidade da seca, que nada mais é que a demanda por água. E aí, quando um pontinho cai aqui, nessa área em verde aqui escuro, a gente tem alta disponibilidade de água, né? Alta disponibilidade e uma baixa demanda. À medida que um ponto no gráfico move nessa direção aqui, a gente tem essa situação aqui que é de baixíssima disponibilidade de água, uma precipitação quase zero, com uma alta demanda, uma demanda de menos de 3.000 milímetros por ano, né? Uma demanda altíssima. Essa intensidade da seca, ela é primariamente, o fator que está por trás dela é o aumento da temperatura. Então, isso aqui é o que a gente chama de envelope climático. Você pode fazer um envelope climático usando outras variáveis climáticas, mais do que duas, mas aqui a gente usou disponibilidade de água e demanda por água. Bom, aí o que eu fiz? Eu peguei a disponibilidade de água e a demanda por água de cada fazenda, de 503 fazendas, na minha região de estudo. Então, você tem 503 pontos, e cada ponto aqui representa uma fazenda em 2016. Eu peguei o clima dessas fazendas em 2016. Desculpa, não peguei o clima da fazenda em 2016, eu peguei a localização das fazendas em 2016. Esse polígono, ele está delimitando o espaço climático no qual a agricultura brasileira estava, de acordo com o clima da década de 60. Eu peguei, então, essa aqui, vamos supor que é a fazenda Santa Maria. E aí, a fazenda Santa Maria, na década de 70, ela tinha uma precipitação um pouquinho acima de 1.500 milímetros e uma demanda hídrica de cerca de menos 750 milímetros. Então, tipo, com as condições de vento, temperatura, pressão e tudo mais, saía 750 milímetros de água desse ambiente por ano, principalmente durante a estação seca, tá bom? Bom, então tá. Mas onde geograficamente estava fazendo a Santa Maria, como todas as outras? Então, eu fiz o seguinte, eu coloquei um mapinha aqui do lado e as cores, elas batem. Então, essa fazenda aqui, por exemplo, que está nesse meio laranjinha, você sabe que ela está mais ou menos nessa região aqui. E essa fazenda que está aqui no verdão escuro, ela está mais ou menos nessa região aqui. Bom, e aí eu fiz uma animação em que a gente tem a mudança das condições climáticas. Desde a década de 70, lembra que eu falei que a gente desenvolveu os nossos cultivares, as sementes, para serem produzidas aqui no Brasil na década de 70, e é baseado naquele clima que essas sementes foram desenvolvidas. Então, o que a gente vê aqui? Essa animação aqui, ela é um GIF, então não vai parar. Então, a gente tem aqui, ó, isso aqui é a década de 70, 80, 90, e você vai saindo. Tá vendo que esses pontos eles estão saindo de dentro do polígono que a gente tinha lá? E eu coloquei aqui como referência, eu coloquei nesses pontos azuis, eu coloquei essa mesma mudança que acontece na Caatinga e a mesma mudança acontecendo na Amazônia, para vocês verem que essa região aqui vai ficar climaticamente muito parecida com o que a gente tem hoje na Caatinga, tá vendo? E, curiosamente, esses pontos aqui em roxo que fazem parte de toda a Amazônia, que eu estou representando toda a Amazônia, eles não caem dentro do polígono do ideal climático para a agricultura. Então, quem pensa que vai esperar a Amazônia se degradar para poder fazer produção agrícola na Amazônia, parece que pode tirar o cavalinho da chuva, porque a Amazônia não vai estar climaticamente adequada para a agricultura no final desse século. E aí, em termos de número, o que a gente tem? A gente já observou, os dados aqui até 2019 são observados e depois são os dados projetados de acordo com os modelos climáticos, tá? 28% das fazendas já estão fora do ideal climático. Em 10 anos, já vai ser 50% dessas fazendas, e em 30 anos a gente chega a 70% das fazendas dessa região fora do ideal climático. Ah, Lud, não vai dar para plantar nessas fazendas?
Pode ser que dê, mas vai ter muita perda de produtividade, como eu mostrei antes, e a gente não vai conseguir intensificar essa área. Não vai dar para plantar safra e safrinha e ter sucesso nas duas safras. Aí aqui é só para vocês verem, tipo, então, historicamente, a gente está em quase 30% de perda, e aí no futuro, aqui, de acordo com o modelo climático, o RCP 4.5, que é otimista, a gente vai chegar até o final desse século, a gente vai ter um pouco menos, cerca de 82% dessas fazendas estarão totalmente fora do ideal climático, e de acordo com o modelo climático RCP 8.5, será 100% dessa área estará fora do ideal climático no final desse século. E aí, vocês viram aqui que eu falei que esse RCP 4.5 ele é otimista, e esse aqui, eu nem falei que antigamente a gente falava que ele era pessimista, né? Ele não é pessimista, ele é realista. Esse artigo aqui, publicado em 2020 pelo pessoal lá do UDL, que trabalha comigo, ele mostra que o modelo 8.5 ele está muito mais próximo das emissões de gases de efeito estufa históricas, atuais, do que os demais modelos. Só queria fazer uma parada aqui rapidinho para explicar o que são esses RCPs para quem não sabe. Desculpa se eu estou repetindo uma coisa que vocês já sabem, tá? O RCP é o caminho de é uma representação das concentrações de gases de efeito estufa, ou seja, de CO2 equivalente na atmosfera. O que quer dizer esse númerozinho? 2,6, 4,5, 6 e 8,5? Significa que você vai ter uma concentração de gases de efeito estufa tal na atmosfera que é a mesma coisa que você acender uma lâmpada de 2,6 watts para cada metro quadrado de todo o planeta Terra. Se já forem grande de pintinho, já viram que tem aquelas lâmpadas para manter os pintinhos aquecidos? Imagina que a gente está numa grande granja chamada Planeta Terra, e em cada metro quadrado vai ter uma lâmpada de 2,6 watts esquentando a gente. Esse é o modelo RCP 2,6. No RCP 4.5, essa lâmpada, ao invés de 2,6 watts, ela vai ter 4,5 watts. No RCP 6, essa lâmpada vai ser de 6 watts. E no RCP 8.5, essa lâmpada vai ser de 8 watts e meio. Gente, é muito quente. E aí, a gente está mais próximo as emissões de gases de efeito estufa estão muito mais próximas do 8.5 do que dos demais cenários. Então, pode ser que esse aqui ó, é o 8.5 em 2030 e o 8.5 aqui em 2050. Se nós continuarmos queimando combustíveis fósseis e desmatando da maneira como a gente está fazendo hoje, o nosso futuro não é promissor, o nosso futuro é bem dramático, é bem drástico. E a gente sabe, por todos os trabalhos que a gente tem com justiça climática, a gente sabe que nós, do hemisfério sul, de países em desenvolvimento, seremos as pessoas que mais vão sofrer e que mais estão sofrendo já com essas mudanças climáticas. E aí eu volto de novo na questão das mudanças ambientais na Amazônia. Esse aqui é uma outra maneira de mostrar o resultado que eu mostrei lá atrás. Imagina que você tem essa floresta, 100% de floresta aqui nessa região. Eu dividi essa região aqui em 10 quadradinhos, 10 retângulos. Agora, imagina que eu tirei 40% aqui, eu desmatei essa área aqui. Você vai ter um aumento de 2 graus na temperatura nessa região. A estação chuvosa, ela vai estar 4 dias menor. E você vai ter uma diminuição da evapotranspiração de 200 milímetros por ano. Quando eu falo que o sistema biofísico da Terra ele não comporta mais o desmatamento, é disso que eu estou falando. O desmatamento, ele afeta a vida das pessoas, ele afeta as condições climáticas locais e globais. Minhas mensagens finais para vocês. Os planos do Brasil podem mudar, porque a agricultura de sequeiro pode estar chegando perto do seu limite. Em alguns lugares ela já passou desse limite, é por isso que ela não ocorre mais em certos lugares. Produção agrícola e intensificação são negativamente impactadas por extremos secos e quentes.
e é preciso incluir o clima, não só fatores econômicos, no planejamento das metas de produção agrícola. E a gente precisa, hoje, conversar sobre a questão do desmatamento, porque não importa se esse desmatamento é legal ou ilegal, o sistema biofísico nunca leu o Código Florestal, ele não entende essas questões. Se você corta uma árvore, não importa se é legal ou ilegal, ela vai, sim, deixar de cumprir o papel dela ali, tanto de ciclagem de água, quanto de carbono, quanto da mitigação da temperatura local. Então, a gente precisa parar e conversar sobre o que a gente está fazendo com o nosso planeta, sobre como essas mudanças ambientais na Amazônia estão afetando o clima como um todo. Pessoal, muito obrigada. Eu queria agradecer aqui ao Woodwell e ao IPAM, são as duas empresas que eu trabalho, a Universidade da Califórnia, Irvine, que ajudou parte desses projetos, essas coisas que eu estou mostrando para vocês. Alguns desses slides são do Paulo Brando, os primeiros slides são do Paulo Brando. Eu gostaria de agradecer ao NSF, que financiou parte da minha pesquisa, ao PELD, e aqui na Tangura a gente tem um sítio PELD, que é um sítio de pesquisa ecológica de longa duração. A gente já está na segunda fase, então são 6 anos de PELD. E eu também gostaria de agradecer ao CNPq e ao ensino público brasileiro, onde eu consegui fazer 80% da minha formação. E, obviamente, a todos os colaboradores que trabalham comigo. Pessoal, muito obrigada. E eu espero contribuir, eu espero participar algum dia real, assim, tipo, encontrar com vocês e que a gente se veja em breve. Até.